O Projeto Político Pedagógico, PPP, é um instrumento que norteia a proposta educacional das escolas, mecanismo introduzido pela LDB, Lei de Diretrizes e Bases. Ele é composto por diretrizes, metas e métodos que a escola deseja atingir, levando sempre em consideração a realidade social, cultural e econômica do local onde está inserida. Desse modo, a partir dele, você será capaz de compreender de forma clara quais são os objetivos pedagógicos da escola, seus valores e sua missão. Portanto, o PPP é um projeto, pois refere-se de um documento escrito que registra de maneira formal objetivos, estratégias e métodos para a realização de determinadas ações. Político, porque é um compromisso social, já que se compromete com a formação do cidadão para um tipo de sociedade que se deseja, e pedagógico, porque define e organiza as atividades e os projetos educativos. E como o PPP surgiu? O projeto político pedagógico surgiu no Brasil, no final da década de 80, com uma reação ao longo período de ditadura político-educacional. Durante os longos anos de ditadura, o planejamento da educação era centralizado, que faziam das escolas meras cumpridoras de legislação. Foi na Constituição de 88 que se concretizou a luta pela gestão democrática da escola pública. Outro fator que ajudou bastante foi o fato da escola estar passando, nessa época, por sua primeira grande experiência de diversidade cultural, pois passou a receber a população, antes excluídas pelas escolas públicas, surgindo assim como um poderoso instrumento para que a escola pudesse lidar com a diversidade. Vale ressaltar que o seu uso só ocorreu após a publicação da Lei de Diretrizes e de Bases da Educação Nacional, 1996, que em seus artigos 12, 13 e 14 estabeleceu a obrigatoriedade de uma proposta pedagógica para as escolas de educação básica. Com isso, se intensificou a elaboração dos PPPs no documento. A mesma legislação indica que as escolas devem ter um caráter público, já que dessa forma um dos principais papéis da instituição é formar bons cidadãos. O PPP deve conter as informações sobre o contexto em que a escola está inserida e dados sobre a qualidade de ensino. Tais informações como identificação da escola, missão, contexto da família dos alunos, dados do ensino-aprendizagem, recursos disponíveis, diretrizes pedagógicas e plano de ação. Na elaboração do PPP, é preciso definir o marco referencial, levando em consideração aspectos como a necessidade que se conhece bem a realidade dos alunos e a comunidade ao redor da instituição, além de começar com a certeza que se tem a resposta para a seguinte questão: que aluno queremos formar? Por que e qual a finalidade da existência desse espaço? Para nós, o que é educação? Uma vez que isso esteja claro para todos, é preciso olhar para as outras três estruturas do projeto, sendo eles: a proposta curricular, estabelecer o que e como se ensina, as formas de avaliação da aprendizagem, a organização do tempo e o uso do espaço na escola, entre outros pontos. A formação dos professores, a maneira como a equipe vai se organizar para cumprir as necessidades originadas pelas intenções educativas. A gestão administrativa, que tem como função principal viabilizar o que for necessário para que os demais pontos funcionem dentro da construção da escola que se quer. A elaboração do PPP também precisa considerar as diversas diretrizes brasileiras na área da educação, como a própria LDB, o Plano Nacional, Estadual e Municipal de Educação, a Base Nacional Comum Curricular, o Currículo Municipal e as normas operacionais em nível nacional, estadual ou municipal. Lembrando que cada instituição de ensino tem a obrigatoriedade de criar o seu PPP, pois essa exigência está definida na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. E quem são os responsáveis pela elaboração e revisão do projeto? O projeto político-pedagógico deve ser construído de maneira colaborativa,
que deem voz a todos da comunidade escolar, como funcionários, familiares dos alunos, professores e alunos. Portanto, é responsabilidade de cada instituição encontrar o método mais eficiente para incluir toda a comunidade no processo de sua elaboração. O que deve ser evitado no PPP? Copiar o PPP de outra instituição. O documento considera a realidade socioeconômica, cultural em que a escola está inserida, além das metodologias aplicadas, ou seja, o PPP de uma escola não pode ser igual a de outra, porque cada qual tem uma realidade diferente. Não atualizar o documento. O contexto da comunidade pode mudar anualmente, sendo necessárias essas alterações constantes. Diante disso, o PPP deve ser revisado anualmente e até antes disso, em caso de novas necessidades e estratégias traçadas pela equipe escolar e comunidade, visando o melhor serviço educacional. Ignorar a participação da comunidade escolar na criação. Por ser quem vivencia a instituição escolar, é a comunidade que terá mais a contribuir com sugestões. E mais outras ações que também devem ser evitadas, como construir um PPP sem alinhamento às diretrizes oficiais, usar linguagem muito técnica na redação do documento, mencionar apenas o protagonismo juvenil, criar uma missão que não é clara ou que não transmite os valores da instituição. Com isso, concluímos que pensar em educação é oferecer uma transformação social, é valorizar a qualidade de ensino com melhores serviços prestados. Posto isso, o projeto político-pedagógico não se apresenta apenas como uma mera redação de um manual de regras ou uma descrição sobre o que ocorre no espaço escolar, mas sim um documento essencial dentro de uma escola, uma vez que sua elaboração é bem mais ampla e significativa, pois é um trabalho coletivo que envolve gestores, educadores e comunidade, a fim de buscar opiniões diversificadas, consolidando ideias traçadas por todos os envolvidos com o objetivo de alcançar as necessidades que giram em torno da unidade escolar, tornando o espaço escolar mais democrático e inclusivo.